Oi, pessoal. Hoje a gente vai começar um novo tipo de vídeo, que é para falar um pouquinho sobre as questões que estão aparecendo e que eu recebo algumas dúvidas. Essa foi uma ideia que surgiu de um outro vídeo que eu estava vendo do canal Nunca Vi um Cientista, que elas então tentam explicar de uma forma mais próxima para as pessoas essas questões relacionadas à ciência, né? Então, eu percebi que surgiram muitas dúvidas de diferentes aspectos sobre o pronunciamento que teve o governador Eduardo Leite no dia 21 de abril de 2020. Esse pronunciamento, então, era relacionado às medidas de distanciamento controlado que serão, né, pelo que ele disse, adotadas no Estado. E a grande dúvida é se, então quer dizer que quando isso começar as escolas voltam às aulas. Será? Atualmente nós temos então uma legislação que nós estamos sem aula, né? Então as aulas estão suspensas de forma presencial até até o final do mês de abril, certo? Então no caso até a semana que vem, do dia que estamos gravando esse vídeo, que é dia 22 de abril. Bom, então o que acontece? Tudo que eu vou falar aqui é baseado na live, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas lembrando, dê um like no vídeo, se inscreva na página do Facebook e se inscreva no canal. Ajuda bastante. Bom, voltando. Sobre a questão do distanciamento controlado. A ideia, pelo que ele apresenta, é que, baseado em estudos científicos, o Rio Grande do Sul, então, está dentro de um controle, né, sobre essa questão de contágio e número de óbitos, certo? Ele enfatiza muito a pesquisa da Universidade Federal de Pelotas, ok? Bom, a partir disso, o que ele vai nos colocar? Que a ideia é que se pegue, então, o Rio Grande do Sul, se divida as regiões e se analise dentro de cada uma cada uma dessas regiões a questão do contágio, né, de como o vírus está circulando ali e como o sistema de saúde tem condições de dar conta do que está acontecendo. E a partir disso, cada região, então, vai ser colocada num nível de distanciamento, né, de distanciamento controlado, certo? Então, o que pode acontecer é que tem uma região mais oeste, uma região mais central, e elas estão com um distanciamento diferente. Então, como é o meu caso, que tenho familiares em diferentes partes do estado, pode ser que em algum estado em alguma parte do estado, esteja acontecendo ou já esteja mais liberado, outra parte nem tanto, tá? Então, essa é a intenção deles, fazer essa segmentação baseado, então, em como o vírus está circulando e como o sistema de saúde, então, pode dar conta dos casos que estão aparecendo, certo? Bom, depois ele vai apresentar o que ele chamou de clusters, que seriam grupos, tá? Então, ele vai pegar atividades próximas, né, e juntar no mesmo grupo para orientar aquele grupo. Um exemplo, tenho um salão de festas e tenho uma casa noturna. Os dois trabalham com aglomeração, se é que podemos dizer assim, né, porque vai ter pessoas lá. Então, eles fazem parte de um mesmo cluster, de um mesmo grupo, certo? Bom, então nós temos, né, ele vai fazer essa segmentação, essa divisão desses grupos. E cada um desses grupos, então, vai receber um protocolo. E o que é um protocolo? Protocolo é como se fosse uma receita de bolo. Como assim, né? Nesse protocolo, vai dizer tudo o que você tem que fazer e tudo o que você precisa ter, igual uma receita de bolo. Então, por exemplo, você pega uma receita de bolo
e diz que precisa de 3 ovos, uma xícara de açúcar, 2 de farinha, uma xícara de óleo. E aí você vai olhar e falar assim, então, eu não tenho açúcar. Então eu tenho que comprar açúcar para fazer o bolo. O que vai acontecer? Esses grupos vão receber esse protocolo dizendo o que eles precisam ter para poder abrir e como eles devem exercer as suas atividades. Por exemplo, eu trabalho numa recepção, tá? Então, na recepção eu preciso ter uma máscara e preciso de álcool gel, tanto para a pessoa que trabalha na recepção quanto para as pessoas que estão chegando na recepção, certo? Então, é isso que vai acontecer. Cada um desses grupos vai receber, então, as orientações de como devem agir. Essas orientações não estão prontas, pelo que ele diz no vídeo. Tudo está sendo construído. Na live que ele apresentou tudo isso, ele diz que já foi apresentado, então, para outros segmentos, né, que estão ajudando ele a organizar essa proposta de distanciamento controlado. A intenção, pelo que ele diz, é apresentar isso na semana que vem, né? Mas também não temos uma data, certo? Bom, e o que acontece? Além disso, ele então vai ter esses protocolos de cada um desses grupos tem que seguir, e além disso, ele divide então o nível de gravidade, né? Lembra que eu falei que ia ser avaliado como o vírus estava circulando e o sistema de saúde, né? Então, ele organiza isso em 4 níveis, que é o vermelho, o laranja, o amarelo e o verde. Esses níveis foram que ele apresentou na live. Não significa que vai ser desse jeito que vai sair na versão final, certo? Bom, ele coloca então que vão ter atividades que vão poder ser liberadas dependendo do nível que esteja aquele local, né? Lembra que eu disse que iam dividir os locais de forma diferente, né? Não só por município, mas pela região onde ele está. Então, vai ter regiões que vão estar no vermelho, outras no amarelo, outras no laranja, outras no verde, certo? Como ele reforçou bastante no vídeo, na live que ele fez, o Covid ele não vai embora, então a gente tem que pensar essas ações. Ele coloca muito durante a live que são propostas, então, para proteger a vida das pessoas e, ao mesmo tempo, pensar na sustentabilidade econômica, certo? E aí, então, o que ele coloca ali sobre a educação, né? Que é um dos pontos principais aqui do nosso canal e da nossa página. Sobre educação, então, lembra que eu disse que era vermelho, laranja, amarelo e verde. No slide que ele apresentou na live, a educação estava no amarelo, tá? Mas no amarelo com restrições, né? Tem um slide depois que se apresenta então do que poderiam ser algumas dessas restrições, certo? Mas como o governador disse na live, aquilo são exemplos, não quer dizer que sejam aquelas as restrições. Então, aparecia ali sobre a redução de horário, mais atividade à distância, uso de equipamento de proteção individual, apareciam ali, mas não significa que essa vai ser a versão final, né? Ainda será apresentado, ok? Então, estava no amarelo com restrições e no verde liberado. Então, vamos supor que numa região, né, que seja mais do oeste e outra mais central. Uma está no vermelho, outra está no amarelo. Então, né, que está no vermelho, não vai ter, então as pessoas vão estar mais distantes e as aulas não estarão acontecendo. Aqui estaria então no amarelo, as aulas estariam acontecendo com algumas limitações que não ficaram claras quais, e a partir disso, então, se reavaliaria as regiões
pelo que o tempo fosse passando, né? Então, uma região que estivesse no vermelho podia passar para o amarelo, a que estivesse no amarelo podia voltar para o laranja, e assim por diante, certo? Mas o que é importante, nenhuma dessas situações ainda aconteceu. Essa proposta ainda é uma proposta. Ela não foi colocada em prática, certo? Ele não especificou data para que isso aconteça, ou no caso, para ser colocado em prática a proposta de distanciamento controlado, certo? Então, não, a princípio nós temos a suspensão das aulas presenciais até o dia 30 e nós não temos uma data se isso vai continuar ou não. Nós precisamos esperar a questão da finalização desse documento, que a partir deste documento, que ele falou no vídeo, é que você vai poder pensar sobre isso, certo? Teve algumas outras entrevistas dele na ZH, né? Na Gaúcha ZH, dizendo que ainda precisava ser pensado sobre isso. Eu vou deixar o link também aqui na descrição. E alguns outros representantes de instituições relacionadas à educação também se manifestando sobre isso. Alguns falando que precisamos ver um dia de cada vez, outros já sendo mais enfáticos que talvez não volte, né, no caso no início de maio, né, mas ainda não temos nenhum documento oficial do governo do estado do Rio Grande do Sul dizendo se volta ou não. Trabalhamos por hora com a questão da suspensão das aulas presenciais até o final de abril, certo? Bom, o que ele colocou ali também na live, ele respondeu algumas dúvidas, né, sobre que chegaram, certo? Mas nenhuma delas relacionada exatamente sobre a questão das estruturas das escolas estaduais ou municipais, sobre o fornecimento de qualquer equipamento de proteção individual, sobre verbas para compra e manutenção, sobre número de alunos. Nada disso foi conversado nessa live, certo? Foi só apresentar então esse projeto de distanciamento controlado, ok? Então é muito importante a gente acompanhar, né, o que está sendo discutido. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre esse projeto, comentem, né, aqui que eu vou tentar responder na medida do possível. E por hora é isso, tá? Então, na medida que forem tendo mais lives ou mais atualizações sobre a situação que nós estamos vivendo relacionadas à educação, né, nós vamos então tentar discutir aqui no canal, certo? E lembrando sempre, né, que nesse vídeo tudo que eu falei e comentei é relacionado à live do que foi dito pelo governador do estado do Rio Grande do Sul, certo? Então, caso vocês, né, queiram ver a live dele, o link vai estar aqui na descrição. Ok? Então, nos vemos no nosso próximo vídeo.